Saúde os irmãos na paz do Senhor, amém? Estamos postando agora a lição de número 2 do dia 12 de abril de 2020, que tem por título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. O nosso texto áureo está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo de número 3. A verdade prática nos diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 4 e dos versículos 9 até o versículo 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. O objetivo geral da lição é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. E os objetivos específicos são: refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. 2. Evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E terceiro, explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação. É interessante que Deus planejou de antemão conceder bênçãos espirituais aos seus eleitos. O que é planejar de antemão? É planejar com antecedência, planejar antecipadamente ou planejar previamente. É isso que a lição vai começar a tratar a respeito desse plano de Deus. Deus planejou antecipadamente conceder bênçãos espirituais aos seus eleitos. Antes, bem antes, Deus já tinha planejado isso. A nossa introdução da lição diz o seguinte: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. O que diz, o que está dizendo aqui? Que existe um projeto divino, um projeto que foi estabelecido por Deus. E o que nós vamos verificar nessa lição? A grandeza desse projeto, a excelência desse projeto e a perfeição desse projeto. Que todos os três, tanto a grandeza, quanto a excelência, quanto a perfeição, vão nos levar para que Deus quer conceder bênçãos espirituais. O projeto de Deus é conceder bênçãos espirituais, então é um projeto grandioso. É um projeto excelente e é um projeto perfeito. Não existe um plano B, não existe uma outra opção. O projeto de Deus é perfeito, não precisa ser substituído.
Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Então, desde que o homem pecou lá no jardim do Éden, ele trouxe problemas para si por causa da queda. Quando ele caiu, houve a separação entre o homem e Deus. E Romanos 3:23, ele é um texto bem interessante, que ele vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, houve uma separação, houve algo que tirou o homem do caminho. E o que nós estamos vendo? Que desde a eternidade aprove a Deus, desde a eternidade aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Como assim desde a eternidade? Apocalipse 13:8, quando está falando já sobre a questão do domínio do anticristo, ele traz um texto bem interessante, Apocalipse 13:8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, no projeto divino de Deus, na sua grandeza, excelência e perfeição, Jesus Cristo, como Cordeiro perfeito, já tinha morrido desde a fundação do mundo. O que nós vemos a consumação, o fato de Cristo ter vindo em carne e ter morrido na cruz do Calvário, já havia no projeto de Deus acontecido lá na eternidade. Lá na eternidade Deus já tinha visto esse projeto acontecido. Então a vinda de Cristo não foi uma reparação, um conserto do plano que Deus havia estabelecido para o homem. Apenas foi a consumação daquilo que já tinha sido feito na eternidade. 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 18 ao 20, diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como o prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Ou seja, o plano já tinha sido feito, mas ele foi manifesto no fim dos tempos, ou seja, no momento propício, ele foi manifestado ao homem, de forma que o homem pôde compreender o projeto e o plano divino do Senhor. Também fala sobre a questão da restauração, a restauração que ainda também está para acontecer com a humanidade. Em Apocalipse capítulo 21, dos versículos 1 ao 5, fala sobre um novo céu e uma nova terra, uma restauração completa que vai acontecer para o ser humano. Quer dizer, aqueles que estão inscritos no livro do Cordeiro, que é o que fala em Apocalipse 13:8. E também fala sobre a bênção da reconciliação. Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11 diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida? E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ou seja, dentro desse projeto divino de Deus, que foi feito e planejado lá na eternidade, havia a restauração e a reconciliação. E aqui o texto de Romanos vai dizer que a reconciliação nós temos agora. Agora mesmo, não, a partir do momento em que entregamos a nossa vida a Cristo, nós já temos a reconciliação com o Senhor. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Olha só, o plano, o projeto eterno de Deus, que foi planejado lá desde a fundação do mundo, agora o apóstolo Paulo está dizendo que esse mistério que estivera oculto todos esses tempos,
agora está revelado. Ou seja, agora nós podemos entender. Agora nós vimos e a história nos mostra o relato sobre a morte de Cristo na cruz. Ou seja, agora a humanidade tem a compreensão daquilo que era o projeto de Deus lá no início. Aquilo que estava oculto durante muitas gerações, quando se falava por meio dos profetas de que viria um Salvador, de que viria o resgatador, libertador, agora que estava oculto para eles, agora foi manifesto. Embora muitos ainda não entendem e não compreendem o que Deus tem planejado, mas esse propósito já foi cumprido através de Cristo. E Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27 diz: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, ou seja, por muito tempo e por muitas gerações esse mistério esteve oculto, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Ou seja, agora o mistério está revelado aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, o qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Ou seja, aquilo que estava oculto aos povos e se revelou aos judeus, agora está sendo revelado aos gentios, isto é, Cristo. O mistério é Cristo. Que Cristo em vós, a esperança da glória. Então, esse é o mistério, revelar Cristo. Tudo aquilo que estava oculto desde a eternidade, com a manifestação de Cristo em carne, a sua morte e ressurreição, agora o apóstolo Paulo em Colossenses está dizendo que os gentios também estão se fazendo participantes deste mistério. E nós, como gentios, porque nós não somos judeus, também nos tornamos participantes. Ele nos convida a louvar e a glorificar Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então, entramos agora no nosso tópico 1, que fala sobre a nova posição em Cristo, ou seja, o que esse projeto, o que Deus planejou, nos traz de benefício. No passado, estávamos perdidos, condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio de salvação. Então, qual o objetivo da nova posição em Cristo? Refletir, ou seja, nós vamos refletir a respeito da nossa posição em Cristo. Como que nós chegamos a essa condição? E o item 1 fala sobre a doxologia. Após expor os versículos de abertura da carta, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus, que vai dos versículos 3 ao 14. E eles formam um maravilhoso tributo ao Deus eterno, suas muitas bênçãos concedidas aos homens. E ele vai falar no versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a abertura que se faz depois de dar a introdução, tudo aquilo que nós vimos na lição de número 1 é uma declaração, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E é o que nós vamos continuar vendo a partir do segundo texto, a partir da segunda parte dessa lição na próxima publicação. Amém?